Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Como que vocês estão? Tudo bem? Lembrando que hoje é 17/11, que é o mês de novembro de 2020. E hoje, como o nosso livro tem estado cheio de surpresas pra gente, tem trago várias histórias. Hoje nós temos mais uma história. A história, sabe qual? Sabe qual, crianças? Nós já vimos a da Chapeuzinho Vermelho. Nós já vimos da Branca de Neve, que foi a nossa última história. E hoje é o leão que não sabia escrever. Tá dando para vocês verem, crianças? O leão que não sabia escrever. É o título da nossa história. Que personagens você acham que tem nessa história? Pelo título que a tia Adriana leu. O leão que não sabia escrever. Nós já sabemos que um dos personagens é o leão. Mas será o... Que mais personagens tem nessa história? Será quem é que vai aparecer nessa história? Vamos lá ler a nossa história? O leão que não sabia escrever. O leão não sabia escrever, mas isso não o atrapalhava, pois ele sabia rugir e mostrar os dentes. E o leão não precisava de mais nada. Um dia, ele encontrou uma leoa. A leoa estava lendo um livro e era muito bonita. O leão foi se aproximando e quis beijá-la. Mas, de repente, ele parou e pensou melhor. Uma leoa que lê é uma dama. E para uma dama, a gente escreve cartas antes de beijá-la. O leão tinha aprendido isso com um missionário que ele tinha devorado. Mas o leão não sabia escrever. Então ele procurou o macaco e disse: "Por favor, escreva uma carta para a leoa." No dia seguinte, o leão foi levar a carta ao correio. Mas ele queria saber o que o macaco tinha escrito. Então o leão voltou e fez o macaco ler. E o macaco leu: "Querida amiga, quer subir nas árvores comigo? Também tenho bananas para lhe oferecer, são deliciosas. Saudações, leão." "Nada disso", rugiu o leão. "Eu jamais escreveria uma coisa dessas." E o leão rasgou a carta. Então ele foi até o rio e pediu para o hipopótamo escrever outra carta. No dia seguinte, o leão foi levar a carta ao correio, mas ele queria saber o que o hipopótamo tinha escrito. Então ele voltou e o hipopótamo leu: "Querida amiga, quer nadar comigo no rio e mergulhar para catar algas? São uma delícia. Saudações, leão." "Não", rugiu o leão, "eu jamais escreveria uma coisa dessas." Na mesma tarde foi a vez do escaravelho. Ele se empenhou com a maior boa vontade e até perfumou o papel. No dia seguinte, o leão foi levar a carta ao correio e encontrou a girafa. "Que cheiro horrível é esse?" perguntou a girafa. "A carta", disse o leão, "é o cheiro do escaravelho." "Ah", disse a girafa, "eu bem que gostaria de ler essa carta." E a girafa leu: "Querida amiga, quer rastejar comigo pelo barro? Tenho estrume para lhe oferecer. É uma delícia. Saudações, leão." Não, nada disso", rugiu o leão. "Eu jamais escreveria uma coisa dessas." "Pois você não escreveu mesmo", disse a girafa. Furioso, o leão rasgou a carta e pediu para a girafa escrever outra. No dia seguinte, ele quis que o crocodilo lesse,
Mas quando o leão foi pegar a carta de volta, o crocodilo tinha devorado a girafa, com a carta e tudo. Então foi a vez do crocodilo escrever, e quem leu a carta dele foi o abutre. Querida amiga, ainda sobrou um resto de girafa para hoje à noite. Venha jantar comigo, é uma delícia. Saudações, leão. Ah, não, não é isso, nada disso. Eu jamais escreveria uma coisa dessas, que coisa feia. O leão rasgou a carta. No dia seguinte, o abutre escreveu outra, que ele mesmo leu. Querida amiga, sou o leão, e quem manda aqui sou eu. Quero conhecê-la. O leão balançou a cabeça satisfeito. Era isso mesmo que ele queria dizer. O abutre continuou. Podemos sobrevoar a selva e tenho carniça para lhe oferecer. É uma delícia. Saudações, leão. Aquilo já foi demais. Não, rugiu o leão. Não. 3 vezes ele rugiu. Eu diria que ela é muito bonita. Diria que gostaria muito de encontrá-la. Só para estarmos juntos. Para deitarmos juntos debaixo das árvores, olhar para o céu, olhar para o sol ao entardecer. Não deve ser muito difícil escrever isso. Então o leão desatou o rugido. Rugiu todas as coisas maravilhosas que ele escreveria se fosse capaz. Mas o leão não sabia escrever e ele continuou rugido. Então, por que você mesmo não escreveu? O leão se virou. Quem foi que perguntou isso? Eu, disse a leoa do livro. E o leão de dentes afiados respondeu baixinho. Não escrevi porque não sei escrever. A leoa sorriu, franziu o focinho para o leão e foi andando junto com ele. E eles caminharam. Essa é a nossa história do leão que não sabia escrever. Olha só, o que ele pediu para que fizessem por ele? Uma carta. Ele foi no macaco, ele foi no crocodilo, ele foi em vários animais e todos escreveram o que eles achavam que queria escrever. Não eram as palavras do leão. E o leão, num momento muito furioso, soltou o que ele queria escrever, palavras bonitas. E a leoa estava ali ouvindo. E de repente ela comentou e ele falou, quem foi que falou isso? E ela respondeu que tinha sido ela. Então ele se comunicou, ela ouviu, ele falou, colocou para fora todo o seu rugido e a leoa ouviu. E chegou o recado para ela do que ele queria falar, não é verdade? Mas pensando bem, deixa a Adriana fazer uma pergunta. Antigamente, será que é como hoje o meio de se comunicar? A gente sente saudade, pega o celular ou manda uma mensagem no computador e o mais viável hoje em dia é pelo WhatsApp. Pegamos o nosso celular, passamos uma mensagem e falamos saudades. Mas será que antigamente era assim, crianças? Eu creio que não, porque nós já aprendemos um pouco sobre como era o meio de se comunicar antigamente. Né? Então, eu tenho certeza que eles não tinham celular, eles não tinham computador, não é verdade? Não tinham telefone para que pudesse ligar, passar uma mensagem, né? Então, antigamente, sabe qual era a forma que eles se comunicavam quando queriam entregar uma mensagem para outra pessoa? Foi como essa história do leão que não sabia escrever. O que ele pediu para que todos escrevessem por ele? Uma carta. Vamos escrever a palavra carta? Carta. Começa com que letra? C. Qual é o som da letra C? Quantas letras tem a palavra carta? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Então, crianças, antigamente,
Eles mandavam as mensagens, quando queriam escrever para alguém, saber notícias de alguém, era através de cartas. E quem levava essas cartas? Será que eles tinham os correios, né? Que é um posto de autoatendimento que faz a recolhida dessas cartas para enviar? Eles não tinham. E sabe quem é que fazia a entrega dessas mensagens através das cartas escritas? Os pombos correios. Eram pombos que eram treinados para fazer esse trajeto de levar as mensagens. E as cartas eram amarradas nas suas perninhas, encostada no pé, entre o pé e o tornozelo. Então, os pombos eram treinados. É estranho a gente ouvir falar isso, né? Mas se nós fizermos uma pesquisa, que você possa fazer uma pesquisa sobre os pombos correios de antigamente. Eles eram treinados para fazer esse trajeto de levar as mensagens. Então, criança, que hoje a nossa mensagem que a tia Adriana deixou para vocês foi a respeito da história do leão que não sabia escrever. E mais uma vez estamos vendo os meios de comunicação, né? Vendo que hoje a nossa realidade é uma, e que antigamente a forma que eles se comunicavam para entregar uma mensagem, era através das cartas. Vamos lá pegar o nosso livro para fazer as nossas atividades? É lá na página 40. Lá no nosso livro, como a tia Adriana já leu a história, vocês estão vendo? Como já leu a história do leão que não sabia escrever, vocês vão saber responder essa atividade. Você conheceu a história do leão que não sabia escrever. Nela, o leão avistou uma leoa, achou ela muito bonita e quis se aproximar. Porém, ao observar o que ela estava fazendo, mudou de ideia. O que a leoa estava fazendo? Circule a imagem que representa essa ação. Ela estava dormindo? Ela estava lendo ou comendo? Após observar a leoa, o que o leão fez para conquistar sua amada? Pinte a imagem que representa o meio que ele usou para isso e depois escreva o nome desse meio no espaço abaixo. Ele utilizou o celular? Ele utilizou a carta ou ele utilizou a TV? Você vai responder. Após querer mandar uma carta para a leoa, o leão encontrou um problema. Circule a palavra que indica o que o leão não sabia fazer. Dançar, cantar ou escrever? O que ele não sabia escrever? Certo? Passando para a página 41. Na história, o leão sabia escrever. Então, crianças, repetindo, a tia Adriana se engasgou aqui. Na história, o leão não sabia escrever. Então, ele resolveu pedir ajuda para alguns animais da floresta. Destaque do material de apoio as imagens desses animais e cole-as nos quadros abaixo. Depois, complete o nome deles com as letras que faltam. Aqui está o espaço para que vocês busquem lá no material de apoio a imagem correspondente a cada nome e complete com a letra que está faltando. Então, crianças, a nossa atividade é na página 40 e 41. E nós vimos um pouco hoje sobre as cartas, né? Que era um meio de comunicação que levava a mensagem antigamente, quando eles queriam escrever para alguém, saber notícias, eles escreviam essas cartas. E quem levava era quem? Era o correio? O carteiro que chega na sua casa, entrega, coloca a carta na caixa do correio? Antigamente era assim? Lembrem da nossa conversa sobre esse meio de comunicação. Que vocês possam prestar atenção e fazer as nossas atividades da página 40 e 41 com muito capricho. Conto com vocês. Até a nossa próxima aula e um grande beijo. Tchau, crianças!